Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 13, versículo 1. Espero que Deus fale nesta noite ao seu coração, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 13, versículo 1. Confiança no amor de Deus. Ó Senhor, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Essa palavra vai nos dizer sobre a maior aflição que o ser humano pode passar, porque é o momento que o ser humano necessita da resposta de Deus. É o momento onde mais aflige a nossa alma, que é o momento em que nós buscamos uma resposta de Deus e nós não temos. Essa palavra é muito profunda porque ela vai nos dizer algo muito interessante. Por quanto tempo se esconderás de mim o teu rosto? O salmista nesse momento está buscando uma resposta de Deus. E por que Deus não responde? Será uma maldade de Deus? Por que Deus não entrega a resposta àqueles que procuram? Então, essa daqui é a maior aflição que o ser humano pode ter hoje, que é buscar a resposta de Deus e não obter, que é ter uma circunstância e haver uma solução, e é algo que não tem. Quando nós falamos dessa palavra, nós vamos falar do silêncio de Deus. Em todos os momentos nós temos uma resposta e nós temos uma pergunta e nós buscamos uma resposta. E por que Deus não te respondeu? Por que Deus não falou com você? Por que Deus não agiu sobre a sua vida? E é essa a pergunta, o porquê do silêncio de Deus. Então, nesse momento, nós temos uma causa e nós queremos uma solução. Nós temos uma pergunta e nós queremos uma resposta. E isso é o que vai mais nos oprimir, porque nós temos essa pergunta para Deus, mas no momento em que nós precisamos dessa pergunta, Deus não fala. E por que isso tem acontecido? O porquê do silêncio de Deus? Nos momentos em que mais nós precisamos da palavra, que nós buscamos a Deus, nós não temos aquilo. E ninguém está preparado para o silêncio de Deus. Ainda mais quando ele necessita ouvir a voz de Deus. Ninguém está preparado. Quando ele quer buscar, quando ele precisa ouvir a voz de Deus, é o momento onde ele mais necessita da resposta. E ninguém está preparado para passar por isso. Ninguém está preparado para passar pelo silêncio. Nesse momento, então, a gente vai começar a perceber que o silêncio de Deus é necessário. Não é porque Deus quer te magoar, não é porque Deus quer te derrubar, não. O silêncio de Deus é necessário na sua vida, porque ainda não é o momento certo de te entregar a resposta. E muitas das vezes nós nos magoamos com isso, porque achamos que Deus não quer falar para a gente aquilo que a gente necessita ouvir. Mas nós temos que entender o seguinte, não é o que eu quero ouvir, é o que Deus tem para a minha vida. E muitas das vezes nós buscamos uma causa, nós buscamos uma solução, nós buscamos uma resposta daquilo que não faz parte dos planos de Deus. Então começa a colocar isso, o silêncio de Deus não é resposta, não é sim e nem não, mas também não é ausência. Não é porque Deus não te respondeu que Deus não está ausente na sua vida. Não é porque Deus deixou de te dar uma solução que Deus não está com você. E muitas das vezes nós temos confundido isso. Nós temos confundido a ausência de Deus com a resposta de Deus. Mas é o seguinte, a resposta de Deus vai vir, mas é no tempo certo. Nós vamos ver o seguinte, que enquanto nós buscamos a Deus, a resposta de Deus, e Deus não nos entrega, é porque há algo por aí.
Da mesma maneira em que Davi reclamava que a face do Senhor não estava virado para ele, a face do Senhor estava contemplando Davi. No momento em que Jó reclamava da ausência de Deus, Deus estava presente na vida de Jó. Nunca foi questão de resposta, e muito menos de ausência. Simplesmente não é o tempo certo para te entregar. Entenda isso, o momento certo vai chegar, mas é no momento de Deus. Muitas das vezes nós buscamos uma resposta, mas o que nós não entendemos é que ainda não é o tempo certo. Deus vai te entregar, mas ainda nós temos que esperar para nós começarmos a entender que o plano de Deus é diferente dos meus planos. Viva o propósito de Deus. O silêncio é necessário, não é porque Deus é mal com você, não. É porque Deus tem o melhor para você. E quando nós falamos de silêncio, muitos hinos vão nos dizer várias coisas. Silêncio. Alguns hinos falam que o silêncio é porque Deus está trabalhando, que o silêncio é porque há palavras e muitas outras coisas. Muitos outros hinos vão nos dizer. Mas o que nós não entendemos é que o silêncio é silêncio. Você ouviu eu falando alguma coisa? É porque simplesmente eu não falei. A gente confunde o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Isso que está faltando muito hoje em dia. Você ouviu falando vai? Você ouviu falando sim? Você ouviu eu falando pode fazer porque eu estou contigo? Ei, entenda, o silêncio de Deus não é resposta e muito menos ausência. É porque ainda há um tempo certo de te entregar aquilo que é para você. Há um propósito na sua vida, mas é necessário o silêncio de Deus primeiro. O silêncio de Deus é necessário na minha e na sua vida. E muitas das vezes nós buscamos uma resposta de Deus, nós tentamos buscar aquilo que vai ser bom para nós, mas talvez não seja bom para Deus. E muitas das vezes nós perguntamos, Deus, eu posso ir para tal lugar? E Deus em silêncio. Deus, eu posso casar com tal pessoa? E Deus em silêncio. Nunca foi falta de resposta, mas também nunca foi falta de ausência na sua vida. Não é porque Deus não te respondeu que Deus não está ausente na sua vida. Não é porque Deus não te entregou a resposta que você queria que Deus te deixou de lado e te abandonou. Não. O propósito de Deus na sua vida continua sendo o mesmo. Mesmo tendo uma resposta e mesmo não tendo. O silêncio de Deus não é resposta e nem ausência. E entenda que o propósito de Deus é necessário. Deus tem um propósito, mas é necessário você passar pelo silêncio. E muitas das vezes nós não entendemos o silêncio de Deus. Nós perguntamos para Deus, Deus, por que o Senhor não me responde? Olha o que o salmista vai dizer. Deus, por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? E neste momento, o salmista está buscando uma resposta, mas Deus não responde. E aí nós não entendemos o silêncio de Deus na nossa vida. O silêncio de Deus, algo que ninguém hoje está preparado para lidar. Por quê? Porque nós acabamos nos frustrando, achando que Deus não nos respondeu por tal motivo, por aquilo, por objetivo. Não, o silêncio de Deus é simplesmente o silêncio. Quando Deus está calado, não é porque Deus deixou você ir, mas também Deus não deixou. O silêncio de Deus é apenas um momento. E aquilo que Deus tem para a sua vida, sim, Ele vai te entregar, mas é no tempo certo. E sabe por que Deus não te entregou a resposta? Porque muitas das vezes falta maturidade. Talvez falta mais cabeça. Talvez falta mais consciência. Deus não te entregou a resposta necessária porque você ainda não tem maturidade o suficiente para ouvir a verdade. Ah, mas eu queria tanto casar com aquela pessoa, só que ele não é crente, ele não é aquilo. Ei, meu lindo, a Bíblia já fala, não case com jugo desigual. Qual é a resposta a mais que você quer nisso? Então entenda, o silêncio de Deus não é resposta, mas também nunca foi falta de ausência na sua vida. Não é porque Deus não te respondeu que Deus te deixou de lado, que Deus te abandonou. Não, a resposta vai vir, mas é no tempo certo. Então entenda que a resposta de Deus vai chegar, mas
quando ela chegar, você vai entender o porquê que Deus não te entregou ela antes. E muitas das vezes nos falta maturidade da nossa parte de entender isso. Porque Deus não nos entrega, porque muitas das vezes a resposta que Ele vai nos dar é muito verdadeira, é muito forte e que pode acabar nos magoando. E aí é que falta maturidade. Muitas das vezes nós necessitamos de uma resposta e Deus nos entrega, depois de tanto insistirmos. E aí a gente vê que acabou nos magoando e aquilo acaba nos tirando da presença de Deus. Por quê? Porque foi uma falta de maturidade, foi uma falta de consciência, foi uma falta de pensamento na palavra, dentro da palavra. Então entenda, a resposta de Deus vai chegar no tempo certo para a sua vida. Há um propósito na sua vida, mas é necessário você ter calma. Então comece a ter mais maturidade. Deus não te entregou a resposta porque talvez você não vá entender a verdade dita. Muitas das vezes nós buscamos a resposta, tanto insistimos, tanto que Deus acaba nos entregando. E aí a gente desanima. A gente acaba saindo da presença de Deus porque aquela palavra, aquela resposta que Deus tinha, não era o que eu queria. Mas entenda que não é o que você quer, é o que Deus tem para a sua vida. Não insista por uma resposta que Deus não quer te entregar. Não insista por um projeto que não é seu. Não insista por uma vida que não faz parte da sua. Entenda que Deus sempre estará na sua vida. É necessário o silêncio, não é para te magoar, muito menos para te matar. O silêncio de Deus é para te mostrar lá na frente o porquê que Deus não te respondeu antes. E a gente confunde isso. A gente acha que porque que Deus não entregou, não nos respondeu, nós achamos que Deus não está mais com a gente. A gente acha que Deus abandonou, a gente acha que Deus nos esqueceu, nós achamos que Deus nos deixou de lado, nos abandonou, nos deixou. A gente acaba se entristecendo por causa daquela situação. Mas ei, o silêncio de Deus é necessário em todos nós. Para mim e para você, o silêncio de Deus é necessário. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que vai nos deixar uma ferida talvez, aquilo que vocês querem escutar não é o que Deus quer falar. Entenda isso, o que você quer ouvir não é o que Deus quer te dizer. Muitas das vezes você busca uma resposta, mas não é a resposta que Deus tinha para você. E aí nós achamos que o silêncio é uma resposta. Mas eu vim aqui para te explicar o seguinte, que o silêncio não é resposta, também nunca foi falta de ausência. Não. O silêncio de Deus jamais foi resposta. Quando Deus está calado, a gente acaba temando contra a voz de Deus, e isso que está errado. Isso que está errado hoje. Porque nós passamos por cima da palavra de Deus. O silêncio de Deus está ali. E nós achamos que Deus nos respondeu, mas silêncio não é resposta. Olha só, nós buscamos uma resposta de Deus. E aí Deus fica em silêncio por aquele momento. E aí a gente ora, Deus me responde isso. Deus não respondeu. E aí nós oramos de novo e nada. Simplesmente é um silêncio de Deus. E aí nós insistimos tanto que Deus acaba nos entregando. Deus fala, tá bom. E entrega a resposta para você. Olha só que interessante. Deus te entrega a resposta então. Aí você, mas é a resposta verdadeira. Muitas das vezes você pede, Deus, eu posso ir para tal lugar? E Deus fica em silêncio. Você insiste tanto que Deus fala, não e acabou. E aí, mas eu não tenho certeza se foi Deus que falou. Vou pedir ali uma confirmação. Vem para o culto e Deus confirma. Deus usa tal pessoa, tal aquilo, e fala, não é para você ir, não. E aí, mas eu queria, Deus, manda um raio. Ei, é Deus, não é Thor, entenda isso, é Deus, não é Zeus. Deus já falou, se você está passando por cima do limite de Deus, você está contra a palavra de Deus. Então entenda que o silêncio de Deus é necessário. O silêncio de Deus não é para te machucar, mas é para te mostrar que lá na frente o silêncio de Deus tinha um propósito. E esse propósito é uma vida melhor. Deus, mas eu queria casar com tal pessoa. Mas
talvez essa pessoa não seja a pessoa certa. E aí Deus acaba ficando em silêncio, porque Deus não te respondeu, mas jamais Deus te deixou de lado. Entenda isso, coloque isso sobre a sua vida hoje. O silêncio de Deus não é resposta e também nunca foi falta de ausência na sua vida. Não é porque Deus não te respondeu que Deus te abandonou. Não, não, não. Deus sempre estará com você, mas muitas das vezes é necessário silêncio. Muitas das vezes é necessário ficar calado, porque o propósito de Deus é ainda maior para a sua vida. Amém? Se inscreva no canal, deixe a sua curtida e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço pela minha oportunidade em nome de Jesus.